Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informação, mais conhecimento e fazer melhor a gestão do seu negócio. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Fique atento, você, empreendedor, você, empreendedora, aos novos lançamentos da construtora Miramar, ou mesmo aquele empreendimento já entregue. Seguramente você vai encontrar aquele cantinho gostoso para que você possa viver com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade com a sua família. Fique então atento aos lançamentos e aos empreendimentos da construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para poder trocar aquelas ideias, enxergar estrategicamente o seu negócio e ajudá-lo com a sua empresa a prosperar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a sua gestão tributária, fiscal, financeira, para que você possa concentrar a sua energia em fazer bons relacionamentos, em fazer bons negócios e aumentar o seu faturamento. Eu queria aproveitar no episódio de hoje do seu canal da NTBA, fazer uma breve reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora. A gente vem destacando aqui nos episódios do seu canal da NTBA, então vale a pena você observar a nossa biblioteca digital, observar os episódios passados e buscar aquele conteúdo que você precisa compreender um pouquinho mais. E a gente destaca sempre a necessidade e a urgência de termos equipes bem qualificadas e de termos negócios que proporcionem uma experiência diferenciada aos seus clientes. Isso vale para você, isso vale para mim, isso vale para todos nós que empreendemos, que temos nossos negócios, independente do tamanho, independente do segmento da qual nós atuamos, seja na indústria, seja no comércio, seja nos serviços. O fundamental é que possamos cada vez mais cativar a atenção, cuidar com muito zelo, com muito cuidado mesmo dos nossos clientes. Porque a primeira impressão é a que fica. Aquilo que nós mostramos ao mercado, aquilo que nós mostramos aos nossos clientes, aquilo que nós proporcionamos dentro dos nossos negócios, é o que vai fazer a configuração da imagem que o nosso negócio não somente projeta no mercado, e muitos usam muito bem as redes sociais, as mídias tradicionais, para propagar e promover o seu empreendimento, mas no momento da verdade, no momento do olho no olho com o cliente, ou mesmo de maneira responsiva nos marketplaces, não atendem na mesma velocidade e nem no mesmo desejo que o nosso cliente, que o seu cliente pensa que você é capaz de fazer. Então fique atento, tome bastante cuidado na hora de programar e na hora de formar um time para prestar um bom atendimento ao seu cliente. Que você promova uma experiência positiva, que possa fazer com que essa experiência positiva vivenciada possa ser propagada por ele para outros amigos, parentes ou mesmo nas redes sociais, fazendo com que a gente aumente ainda mais a capacidade nossa de atingir o mercado positivamente e de conquistar novos clientes. Mas para falar isso, nós vamos conversar naquele cantinho sempre gostoso do seu episódio do canal da NTBA. Vamos na conversa no café. Olá, empreendedor, olá, empreendedora, de volta naquele cantinho gostoso, naquele cantinho onde a gente traz sempre aqui aquela boa conversa com profissionais com altíssima qualificação, com conhecimento, com experiência, com vivências, mas sobretudo com a generosidade de compartilhar com você, empreendedor, você, empreendedora, o seu conhecimento e aquela sua jornada, né? Que nem sempre é feita de céu de brigadeiro, de mar, de almirante, às vezes meio revolto, meio conturbado, meio turbulento. Porque a vida do empreendedor é assim, e a vida, né, enquanto consumidores que somos, né, também, por vezes, não é a mais saborosa. Mas no episódio do seu canal da NTBA, estamos trazendo aqui uma profissional que é turismóloga, agente de viagens, tem um conhecimento, uma experiência muito bacana com idiomas, conhece
aqui a situação do atendimento, tanto no Brasil quanto no exterior. Seja bem-vinda, Sandra Freitas, ao episódio do nosso canal da NTBA. Olá, Alexandre. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando. Esse bate-papo tão gostoso na hora do café. Na hora do café, no cantinho do café com você, empreendedor, com você, empreendedora. E Sandra, você vem trazendo hoje um assunto que pode parecer para alguns até corriqueiro, né? E a gente chamou a atenção agora há pouco da primeira impressão é a que fica. E você traz para a gente a seguinte provocação. A segunda chance no bom atendimento existe? E essa é a pergunta que eu te faço. Existe uma segunda chance de você poder apagar uma primeira má impressão? Eu acredito que sim. Quando você é uma boa vontade, porque é um ser humano que está te atendendo. Então, de repente, não é justo, não estou falando em nenhum momento que é justificável você atender alguém mal, fazer alguma coisa errada, não é isso. Mas, de repente, naquele momento, aquele dia, aquela hora, você recebeu uma notícia, de repente teu cliente chegou pela primeira vez, mais uma vez dizendo, não é justificável. Mas, quem de nós que nunca cometeu nenhum erro? Então, eu acho que às vezes é assim, você poderá dar uma segunda chance e de repente apaga, como já aconteceu no passado, de apagar aquilo, aquele mal entendido, aquela coisa meio pesada que ficou, né? E você está chamando a atenção que, de fato, né, por mais processos, procedimentos que tenhamos, e a gente sempre chama a atenção de você, empreendedor, de você, empreendedora, para a importância de a gente padronizar o nosso processo de atendimento e de gestão do nosso negócio, não é só atendimento não, de gestão do nosso negócio, de a gente buscar encontrar as pessoas certas nos lugares certos para que a gente possa formar um grande time, né? Como a gente costuma chamar aqui no seu canal da NTBA do Dream Team, né? O time dos sonhos, porque de fato, a julgar pelo tipo de negócio que você tenha e pela estrutura que você possua, é fundamental que a gente possa entender o que fazemos, como fazemos e quem irá do nosso time prestar aquele contato corpo a corpo, frente a frente com o nosso cliente. E a Sandra, você está chamando a atenção que de fato somos seres humanos, né? Apesar de você com toda a propriedade dizendo isso não é justificativa, Não. né? Não é desculpa, mas no entanto às vezes por algum dissabor ali, porque aquela história que a gente sempre ouviu, talvez ao longo de nossa vida inteira, que os problemas de casa ficam em casa e os problemas, né, do escritório, da empresa ficam na empresa e que a gente, quando sai de um lugar, tem que se desligar para ligar a outra chave. Isso talvez tenha funcionado há 50, 60 anos atrás, né? No cotidiano, isso eu diria que é quase que impossível, uma vez que os personagens se misturam basicamente 24 horas por dia. E me corrija se eu estiver errado. Estou falando para você, empreendedor, para você, empreendedora. O WhatsApp não para de funcionar. As redes sociais não param de ser utilizadas. A comunicação, o trânsito de informação, ele é constante. Como que a gente consegue fazer essa separação? Como que a gente consegue ter um momento ali de falar, não, isso aqui é um momento pessoal. Amanhã, pela manhã, eu retomo ali o personagem empresarial, o personagem profissional. Por vezes, é uma linha muito tênue. Então, mais do que nunca, a gente tem que compreender que, como seres humanos, vivendo numa sociedade que hoje, Sandra, nos cobra muito, né? Nos cobra muito agilidade, nos cobra muito, né, atenção, nos cobra muito velocidade, e isso, por vezes, acaba aí criando um certo mal-estar, né, Sandra? E eu acho que também o cliente ele tem que estar do lado de cá e tentar pontuar. Porque, às vezes, você é mal atendido, você chegou ali, a pessoa te atendeu mal. Mas você, eu pelo menos eu faço isso, eu começo a observar o ambiente que eu estou. É comigo? É aquela pessoa? Ou é o todo? Porque tem lugares, você sabe, nesses anos de vida que a gente passa, que às vezes é característica do lugar O mau atendimento. o mau atendimento. É, verdade. E então você fica assim. Então eu observo. Se é comigo, então aquele determinado prestador de serviço é ele que tá te maltratando, assim, não te tá te tratando legal. Então, vamos pontuar, vamos ver. Aí o outro é simpático. Então o problema não é o lugar, o problema, infelizmente, é aquele atendente. Ou às vezes é o lugar. Ou pior, às vezes é o próprio
dono, gerente, a pessoa que deveria estar dando o exemplo é aquela que, infelizmente, está dando o exemplo O oposto. oposto. Há tempos atrás, foi passando uma situação que o dono do estabelecimento fez uma brincadeira sem graça, envolvendo o time e tudo. Só que ele não sabia que naquele momento tinha 3 do mesmo time. Que ele brincou assim de uma coisa muito sem graça e a pessoa olhou e falou assim: não, mas tem 3 pessoas aqui que torcem para esse time. Aí ele parou, brincadeirinha. Aí retornamos na outra semana. Teve outra brincadeira. Só que o que supera nesse lugar são seus colaboradores. Assim, teve, até esqueci de falar que na primeira vez teve um problema de comanda, um problema assim complicado. No caso, a gente foi até chamar a pessoa que serviu a mesa. Olha, foi isso, ela foi, explicou, não sei o quê. No retorno, para poder ter a segunda chance, foi dito, olha, já tive esse problema. Não, a pessoa, aí a colaboradora toda hora, olha, estão sendo bem atendidos, estamos, olha, tem isso, tem aquilo, vamos tirar foto. Maravilhosa. Mas mais uma vez, o gestor do lugar, na hora, fez outra brincadeira. Quer dizer, aí você fica meio assim, ele tem uma equipe que depende dele ali. Tem trabalhadores. O que é mais difícil, a gente conseguir hoje pessoas tentar falar a mesma língua no local, serem atenciosos, prestativos. E aí, de repente, o que está atrás, que deveria dar o exemplo, ele começa a fazer umas brincadeiras. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente já falou isso em episódios anteriores. Tomar muito cuidado com a brincadeira. Porque eu estou te vendo pela primeira vez, eu não sei até que ponto eu posso brincar com você. E do mesmo jeito que eu, como gestora, eu posso estar com problema, aquela pessoa que sentou à mesa, foi ali de repente conversar com os amigos, ela pode estar vindo de um problema, passando alguma dificuldade, uma situação que ela foi ali se distrair, que ela foi esquecer um pouco, você não sabe o que veio por trás. E de repente você faz uma brincadeira, a pessoa fica parada olhando assim, sem sentido. Sem sentido, e veja, você está trazendo aqui à luz uma reflexão extremamente oportuna, que por vezes a gente deposita, né, na questão do time ali as peças que não estão bem encaixadas. Mas o que você está retratando aqui é quando o gestor, quando o proprietário, quando aquele que deveria ser o grande exemplo está justamente fazendo o oposto. Ao invés de você motivar, de você ser o espelho da sua equipe, muitas vezes você acaba sendo fiel da balança ao contrário. Aquele que deprecia, aquele que põe em xeque todo o clima e ambiência que os seus colaboradores puderam proporcionar ao seu cliente. Às vezes, como você comentou, Sandra, por brincadeiras inoportunas, né, por atitudes inoportunas. E eu acrescentaria aqui, até por um pouco da vivência, às vezes até a falta de postura de lidar com seus próprios colaboradores no meio dos clientes. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, mais uma vez, como a gente traz aqui sempre no canal da NTBA, a informação é direta para você, empreendedora, é direta para você, empreendedora. É uma reflexão que nós temos que fazer. Como eu estou agindo? Como eu me comporto? Qual é a minha postura? Claro que nós temos aí uma carga emocional, uma carga laboral muito grande. Eu volto a dizer, hoje essa questão da separação dos papéis praticamente não existe porque a gente vive 24 horas no mesmo turbilhão. Mas ainda assim, naquele momento que a gente, como conhecemos, o momento da verdade, quando a gente está frente a frente com o nosso cliente, o cuidado, a postura, o comportamento, o tom de voz e, sobretudo, como a Sandra está chamando a atenção hoje, o cuidado com as brincadeiras. Porque se eu não tenho, claro que ninguém está dizendo aqui que você tem que atender feito um poste, que você tem que responder roboticamente. É claro que na medida que você vai criando, né, amizade, relacionamento com aquele cliente habitué, mas sempre com um cuidado de não passar a barreira da questão pessoal ou de um comentário inoportuno. Então a gente cada vez mais tem que se policiar. E não estou falando de uma sociedade chata, não. Estou falando de educação. Estou falando de você perceber de fato o papel que você cumpre dentro da organização. Não é um mimimi, né, Sandra? Não estamos falando de mimimi. Nós estamos falando de comportamentos que sejam mais adequados, não é isso? Sim, são coisas que às vezes são nítidas. Uma vez eu cheguei numa loja, em São Paulo. Você chega e você fala assim, olha, faltava 15 minutos para a loja fechar.
Aí eu tinha que ir no primeiro andar, no segundo, nem lembro. Simplesmente o vigilante falou, não pode subir. Aí eu falei assim, mas eu vou só pegar ainda, faltava tempo. Não, não pode, que já fechou, tá bom. Você olha para trás, aí vem uma outra família, não, uma outra pessoa, ele pega e deixa passar. Aí vem aquela tua vontade, né? Porque a gente é humano, de falar. Eu falei, tudo bem. Eu desci, eu procurei a gerência. Aí é onde a gente fala, foi um caso pontual. É uma pessoa dentro de toda uma equipe que agiu daquela forma. Aí eu olhei e falei assim, olha, eu não gosto de fazer escândalo, eu não gosto de chamar atenção, mas o que é isso? Eu não podia subir. Por que ela pôde? Mas isso aconteceu agora? Eu falei, aconteceu. Não, nós vamos conversar. Eu falei, não estou pedindo para ninguém se levar bronca, ninguém se machucar. Mas conversa. Ou é igual para todo mundo, ou não é para ninguém. A mesma situação, não era uma pessoa que foi lá para buscar alguma coisa lá em cima para fazer uma troca. Ó, porque às vezes acontece, você está na fila, Sim. aí de repente chegou aquela ali que ela tinha ido buscar alguma coisa para voltar. Então é diferente. Não, ela estava na mesma situação igual a minha, ela não conhecia nem nada. Então a senhora sobe. Eu fiquei parada olhando, eu falei, por quê? Por quê? Eu não entendi. Outra vez também em Santos. Eu entrei. Esse aí eu não dei a segunda chance ainda, não. Eu ia entrar em um determinado local e eu tava com uma sacola. Só que a sacola, eu já tenho a mania de amarrar a sacola. Ah, vende, tipo, um mercadinho. Aí ela falou assim, eu falei, eu já vou entrar. E eu fiz a educação de perguntar, né, pra menina. Aí ela falou assim, não, a senhora põe no armário. Eu falei, mas é muito grande, não sei o que, tô amarrada, não tem como, né, só quero ver ali, pegar o negócio. Não. Aí o outro que estava com a mochila e com a bolsa, posso entrar? Pode. Aí eu falei, engraçado. Do mesmo jeito que se na cabeça dela eu poderia colocar alguma coisa aqui, ele também poderia colocar dentro da mochila. Então, ou seja, vamos padronizar, vamos ver, vamos buscar treinamentos para ver. E principalmente, o que eu acho que a gente está tentando falar é o seguinte: antes de eu treinar a minha equipe, vamos olhar interiormente eu treinar a mim mesma. Porque tem lugares também que você vai, cheguei, você vê todo, você conhece, sabe? Pessoas com certas deficiências, você vê o gerente saindo para poder ajudar a subir a escada, outro tentando amparar, olha, não pode comer aqui em cima, não sei o que, ajudando. Quer dizer, coisas que eu não esperava, que eu vi também no restaurante, levantando. Então, assim, existem os dois lados. Então, assim, o que eu digo merece segunda chance? Até merece. Mas vamos ver se não é o contexto, se é tudo, ou se é uma pessoa, né? Exatamente. Aí o ponderar na balança, né? Porque, afinal de contas, isso eu também vou chamar aqui a atenção e até provocar você, empreendedor, você, empreendedora. O que você faz é único no mercado? A resposta muito provavelmente seja não. Você com certeza tem concorrentes. Concorrentes que podem estar no meio virtual, nos marketplaces, do outro lado do planeta, apesar de toda a formatação que pode ter um negócio, a minha concorrência muitas vezes não está do outro lado do muro, ela está do outro lado do continente, está do outro lado do planeta. Isso é um aspecto. Mas vamos pensar aqui, e a Sandra está trazendo muito a questão do atendimento pessoal, que de fato faz toda a diferença. Porque, afinal de contas, eu costumo partir do princípio que todos nós, como clientes, consumidores, ao sairmos da nossa casa, ao sairmos do nosso escritório e irmos a um local comercial, um prestador de serviço, nós já estamos nos incomodando. Porque as coisas não vieram até nós, nós fomos ao encontro da solução de um problema ou de satisfazer uma necessidade, um desejo nosso. Ao passo que, ao chegar nesse empreendimento e a gente encontrar, como às vezes ocorre em alguns empreendimentos, uma certa nuvem negra, né, pairando pelo ambiente. Um ambiente pesado, tenso. A gente já, só de olhar já se sente mal. Aí, superado essa questão de ambiência, você encontra profissionais que muitas vezes, e não é comum, não é nada incomum, melhor dizendo, no comércio, você entrar numa loja e as pessoas ficarem te medindo. Isso é uma das características que não deveriam ser mais permitidas, né? A observação do gestor, da liderança, tem que estar muito atenta a isso.
Não tem que medir ninguém pela roupa que se veste. Mesmo porque a gente aprende ao longo da nossa jornada de vida, quem de fato tem muitos eventuais recursos financeiros é aquele que menos mostra. É aquele que tem, por vezes, muita humildade, né? Que não sobe nem de elevador, prefere ir de escada. E eu conheço empreendedor que tem, sim, diversas atividades econômicas, muito bem sucedido, e que no seu empreendimento ele não pega elevador, ele vai pelas escadas. Em certa ocasião eu encontrei com ele nos corredores e fiz a pergunta, mas por que você, ao invés de usar o elevador, eventualmente uma escada rolante, prefere as escadarias? E ele foi com muita clareza, muita franqueza e humildade e se vira para mim e diz, Alexandre, é que enquanto eu estou andando pelas escadas de serviço, pelas escadas de incêndio, pelos corredores, eu estou observando como estão cuidando do meu patrimônio. Porque é nos pequenos detalhes que a gente consegue ver a diferença. Eu, quando eu vi isso, eu não preciso dizer a você empreendedora, que virei fã, incontesto dessa persona. E até hoje, toda vez que eu encontro, eu falo, vem cá que eu preciso abraçar meu ídolo. Porque dado a sabedoria, dada a experiência, mostra a todos nós que a humildade, ela vem de fato coroar o sucesso empresarial que essa pessoa possui. Então a gente sempre chama atenção. Não se mede alguém pela roupa que veste, nem pelo horário que entra. Porque hoje eu posso estar entrando na loja em cima da hora, amanhã eu posso estar simplesmente no primeiro minuto, voltar naquele meu atendente que no dia anterior me deu aquele atendimento ali muito rápido, mas me deu bons indicadores e falar para ele, bom, agora eu quero isso e fecho uma grande compra. Vocês já ouviram seguramente, e você, Sandra, sabe das histórias que pairam por aí, né? De pessoas que foram eventualmente não tão bem vestidas numa concessionária de veículos de luxo, que foram mal atendidas, que ouviram dizendo que aquilo não era para aquele tipo de pessoa, e a pessoa voltar, né, meia hora depois, vestida a caráter, e chegar uma colega do lado e falar, eu quero este veículo, vou pagar à vista, enquanto aquela pessoa ali não merece sequer o meu olhar, o meu cumprimento. Existem inúmeras histórias disso. Então, o que a gente começa a formatar na nossa cabeça, principalmente como empreendedores? O cuidado que nós temos que ter com a nossa postura e de qualificar a nossa equipe para que juntos possamos criar um ambiente harmônico, um ambiente onde as pessoas sejam respeitadas e a gente consiga, assim, não precisar, né, Sandra, da segunda chance, mas fazer direito na primeira. Pois é, você falou do carro, até eu lembrei. Quando eu tinha um carro, ia trocar o carro há muitos anos atrás, e era perto da minha casa, tinha umas revendedoras. Perto de casa, de que jeito que você vai? Bota uma bermuda, uma camiseta. Tava fazendo pesquisa, né? Fui lá olhar. Nossa, o vendedor ele não se dignou a levantar. Eu queria saber, tá, é tanto. Eu olhei para ele e falei, tá bom. Fui. E, graças a Deus, mais à frente, nós compramos depois o carro, não ali, e compramos um carro zero, o que era para ser um carro usado, né? Que era para ser, e acabou acontecendo. Aí você fica pensando assim, eu poderia ter financiado o carro com ele, por que não? Mas ele nem levantou, e tipo assim, foi, é tanto. Acho que nem era o valor do carro. Mas acontece. E isso que você está falando, as pessoas que têm poder aquisitivo maior, elas vão, às vezes mais simples, porque eu já ouvi falar disso, justamente, e até os próprios, eu já ouvi falar de empresários que entram nas suas próprias lojas, sim, como se fossem consumidores, os mais simples, para ver como vai ser o atendimento. É o autocliente oculto, né? Isso você me faz lembrar, Sandra, tem um episódio que a gente fala do atendimento telefônico. O dono da loja ligou, o dono da empresa ligou para a empresa. E foi muito mal atendido pelo telefone. E ao final a história é mais ou menos assim, né? Você sabe com quem você está falando e a pessoa lá, a funcionária, por uma sacada do time de Libróis, sacou que era o dono. Você sabe com quem você está falando? Ela, não. Aí ela pergunta para o dono, e o senhor sabe quem é? Ele também não. E ela desligou. Ótimo, né? Já que ela conseguiu identificar e ele não,
vai parar a dúvida. Quem é que me atendeu ao telefone? Mas isso, Sandra, a gente também nota. Ah, mas eu sou pequeno, meu funcionário me conhece. Ainda bem. Ainda bem que ele lhe conhece. O problema é saber o que ele faz quando você não está no seu lugar, no seu empreendimento. A gente até tem um ditado que fala, você quer saber de fato o que as pessoas pensam a seu respeito? Saia da sala. Saia da cena. E as pessoas vão de fato nos comentários ali, muitas vezes maledicentes, vão traçar o que pensam a seu respeito. Mas na sua frente, muitas vezes, né? Tratam ali com refinado, né, cuidado. Mas na empresa, muita gente, eu já vi isso acontecer, Sandra, nas consultorias que prestamos aos nossos clientes, de equipe falar, eu estou fazendo isso porque é para o consultor. Não, você não está fazendo isso para o consultor. Você está fazendo isso porque é bom para você, é bom para o negócio e principalmente para quem está dando a oportunidade de você trabalhar. É verdade. Então não é para mim. Ou seja, enquanto está na minha frente, brinca de fazer de conta que está fazendo alguma coisa e quando a gente sai de cena, toma uma outra postura. E aí vem o chamar a atenção do dono do negócio. Não é para mim, é para você, é para o seu negócio. Então avalie se aquela pessoa dita profissional de fato está alinhada com o seu pensamento. Está alinhada com a forma que você deseja conduzir o seu negócio e, sobretudo, o atendimento ao cliente. Porque o cliente, volto a dizer, tem inúmeras opções. Inúmeras opções. E aqui eu vou refletir, Sandra, e você me conhece se eu estiver errado. Se eu for comprar um calçado hoje num shopping center, pode imaginar o shopping center da sua cidade. Quantas lojas de calçado não apresentam o mesmo calçado, da mesma marca, da mesma cor, pela mesma condição de venda, de preço e parcelamento? 10 vezes sem juros no cartão. Mas por que você toma a decisão de entrar num lugar e não entrar no outro? Já que as opções estão ali. Então já não é mais uma questão de preço, não é uma questão de produto, porque o produto é igual, o preço é igual. Mas por que a gente toma uma decisão diferente? Vem o fator atendimento. E se falhar da primeira vez, a gente talvez não volte. Eu vou te falar. E tem uma parte boa também. Aconteceu também uma coisa que eu queria lembrar, desculpa, porque isso me chamou muita atenção. Eu fui com uma amiga, mais ou menos eu também de novo, e nós fomos tomar um lanche e ela estava com um probleminha na garganta. E estávamos tomando lanche, ela pediu um suco, só que o suco, eu acho que para a sensibilidade que ela estava passando, estava meio incomodando ela na garganta. Tá bom. Aí, eu sei que ela comeu outro negócio, eu também tomei, e ela deixou o suco inteiro. Ela praticamente só tomou acho que 2 dedos e deixou lá. E nós levantamos e fomos. É um lugar muito grande, várias, sei lá quantas pessoas que cabem lá, mas eu sei que é um lugar enorme. E assim, tem os garçons, tem acho que os chefes, eu levando. E ela foi, falou, vamos embora, vamos embora. Ela foi normal, ela achou que o suco tava, mas ela deixou o suco e foi. E eu fui atrás. No que eu tô indo, a moça, uma das atendentes, olhou para mim e falou assim, quer levar o suco? Porque a Xana imaginou que fosse meu. Eu falei assim, não, é que o suco é dela. É que ele tá um pouquinho grosso e ela incomodou a garganta dela. Ela falou assim, não, se ela quer levar, eu coloco no recipiente para levar. Falou, não. Aí ela falou assim, foi. Aí eu tive que parar, né? Aí eu chamei ela tava assim um pouco mais distante, ela voltou. Ela falou assim, não, é porque tá assim, não sei o quê. Ela assim, não, então faz o seguinte, não vamos cobrar o suco. Não foi pedido em nenhum momento que fosse tirado o preço do suco. Não teve reclamação do suco. É isso que eu quero deixar bem claro. Os olhos atentos. O treinamento. Ela olhou, viu que tinha alguma coisa errada. O suco não estava estragado, também volto a dizer isso. O suco estava ali, ele só deveria, na hora de peneirar, ele estar um pouco mais grosso. Ela falou assim: não tem, ela não conseguiu, não. Então faz o seguinte: nós vamos tirar o preço, ela não vai pagar o suco. Aí era entre elas, eu sei que ela foi até o caixa, chamou uma outra, foi lá, atravessou o estabelecimento e dispensou o preço dela, ela não precisou pagar. Aí isso chamou muita atenção, que eu falei,
Você percebeu? Eu falei para ela assim, ela viu o suco, porque ela podia ter pego Sim, em vários lugares, pega, tem as Coca-Cola, pega, leva e joga fora e pronto, acabou. Ela não, ela se preocupou em saber, Atitude, a né? atitude, ela foi atrás, se quer levar, se não quer levar, mas por que que então não tomou? Foi por causa disso? Não, então não poderia, deveria ter coado mais, sei lá o que que ela pensou. Então, isso você volta num lugar assim? Claramente. Claramente. Toda a atenção que ela teve, né? Sem dúvida. E veja, café quando é bom, passa rápido, não é só com suco, não, né? O café nem esfriou. E eu queria muito te agradecer, Sandra, a sua participação no Eu episódio que do canal da agradeço. NTBA. Eu que agradeço e já vou marcar minha presença. Opa, sempre, sempre muito bem-vinda ao nosso canal da NTBA com o oferecimento da construtora Miramar, que sempre tem um empreendimento certo para você, empreendedor, para você, empreendedora, encontrar aquele cantinho gostoso para viver em tranquilidade, com muita segurança, muito conforto com a sua família. Com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você por toda a jornada empresarial e também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você concentre a sua energia em fazer bons relacionamentos e fazer a sua empresa prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!